Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 15. Vamos ler versículos 21 ao 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós mais uma vez estamos na tua casa, Senhor, desfrutando da bênção deste momento, esta gloriosa comunhão contigo, esta gloriosa comunhão com os nossos irmãos. Obrigado porque juntos já pudemos expressar nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, reconhecendo, ó Deus, tudo quanto o Senhor tem feito por nós e tudo quanto o Senhor é. Agora pedimos que nos ensine através da tua palavra, ó Deus. Aqueça os nossos corações através desta mensagem. Para isto, esconde-me sob a cruz de Jesus Cristo. Que tão somente o Senhor seja contemplado nesse texto, ó Pai, através desta mensagem. O que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, conservem a Bíblia aberta nesse texto, capítulo 15 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. O tema que nós gostaríamos de abordar hoje é migalhas e milagres. E eu quero fazer um desafio aos irmãos no início deste estudo. Coloquemo-nos no lugar daqueles que estiveram com Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mentalmente nos transportemos para esta região, a região onde Jesus desenvolveu o seu ministério terreno. E sendo assim, eu gostaria de perguntar aos irmãos, caso estivessem lá, presenciando as coisas que estavam acontecendo naqueles dias, qual seria a opinião dos irmãos se soubessem que havia um homem ensinando uma doutrina com tamanha autoridade, a tal ponto de todas as pessoas se maravilharem, porque ele não ensinava como ensinavam os escribas? Qual seria a opinião dos irmãos se soubessem que este homem estava realizando curas extraordinárias, como por exemplo, a cura de um homem leproso, a cura de um servo, de um oficial do Império Romano que estava sofrendo horrivelmente por ser paralítico, a expulsão de demônios de muitas pessoas? Qual seria a opinião dos irmãos se soubessem que ele estava dando vista a cegos, acalmando tempestades, que ele já havia andado sobre as águas do mar? Qual seria a opinião dos irmãos, tendo toda esta sorte de informação sobre Jesus? Meus queridos, por que estamos
sugerindo este cenário, sugerindo que mentalmente nos transportemos à Palestina de 2025 anos atrás e que formemos uma opinião sobre Jesus, porque é muito importante conhecer a Jesus. É esse o nosso primeiro ponto nesta noite, o desafio de conhecer a Jesus, mas não somente saber sobre Jesus, conhecer Jesus como Salvador e conhecer Jesus como Senhor. Nem todas as pessoas que conhecem a Jesus intelectualmente, historicamente, sabem realmente quem Jesus Cristo é. De certa feita, ele perguntou aos seus apóstolos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os apóstolos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros afirmam que és Jeremias ou alguns dos profetas. Isso está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 14. Observem que as pessoas que tinham ouvido e talvez presenciado estas coisas que citamos, tinham opiniões divergentes sobre Jesus. Embora não conhecessem pessoalmente, visivelmente, experiencialmente, eles discordavam sobre aquele que estava entre eles. Muitos diziam que era alguns dos profetas, ou um varão poderoso em feitos e obras, mas não conheciam verdadeiramente quem Jesus Cristo é. Será que é diferente nos nossos dias? Se nós perguntássemos às pessoas quem é Jesus, muitos diriam: olha, ele é o líder mais importante que existiu em todos os tempos. Outros diriam: ele é a mente mais brilhante, mais fascinante que já esteve aqui sobre a face da terra. Outros diriam: olha, ele é, sem dúvida alguma, o homem mais importante que já existiu. Mas, à semelhança do que acontecia nos dias de Cristo, muitas pessoas não conhecem Jesus e não sabem quem realmente Ele é. E, meus irmãos, conhecer a Jesus é a nossa mais crucial necessidade. Conhecer a Jesus é a mais importante de todas as nossas buscas, porque vejam que Jesus mesmo diz lá no Evangelho de João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, queridos, prestem atenção, caros ouvintes, atentem para isso. Se nós passarmos a nossa vida e não conhecermos Jesus como realmente Ele é e quem realmente Ele é, isso não será meramente uma questão de opinião, isso será questão de vida e vida eterna. Ou nós conhecemos a Deus, quem enviou a Jesus, e a Jesus, o enviado de Deus, como realmente Ele é, ou não temos vida eterna. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o enviado de Deus. Portanto, o meu desafio a você nessa noite, queridos irmãos, queridos ouvintes, é que conheçam a Jesus como Salvador e Senhor. Vamos voltar um pouquinho os nossos olhos aos versículos iniciais do capítulo 15. Acompanhem os irmãos comigo. Nos versículos iniciais do capítulo 15 há uma discussão dos escribas e fariseus com Jesus. E qual é o motivo dessa discussão? Os fariseus observaram que os discípulos e apóstolos de Jesus Cristo comiam sem lavar as mãos. E era a tradição entre os judeus que qualquer pessoa, antes de se alimentar, deveria lavar as mãos. Jesus, em sua resposta, não menospreza este conceito higiênico. De fato, ele é importante. Mas Jesus afirma que este conceito higiênico não é uma questão de salvação. Porque o que contamina o homem é aquilo que procede de dentro do homem e não aquilo que ele traz de fora para dentro. Observe, os irmãos, o versículo 17 do capítulo 15.
Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuro? Mas, observem, o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Notem a resposta que Jesus Cristo dá àqueles escribas e fariseus. Indica que não deveriam estar preocupados com coisas secundárias, mas com aquilo que é principal, com aquilo que é urgente, com aquilo que é necessário. Meus amados, os apóstolos, quando viram essa dura resposta que Jesus Cristo deu aos líderes fariseus, aos líderes judaicos, escribas e fariseus, eles disseram, veja o capítulo 15, versículo 12: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. É interessante que parece que queriam censurar a Jesus porque estava sendo duro em relação às ovelhas da casa de Israel, estava sendo duro com os escribas e fariseus, mas Jesus então dá uma resposta, e essa resposta certamente era uma doutrina que eles precisavam introjetar em seu coração, que eles precisavam aprender. Disse Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar a outro, cairão ambos no barranco. Capítulo 15, versículos 13 a 14. Meus queridos, notem, os judeus, e de modo especial os escribas e fariseus, tinham todas as condições objetivas para saber quem Jesus Cristo era. Tinham todas as condições objetivas para conhecer a Deus e conhecer a Jesus, o enviado de Deus, porque eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles conheciam todas a revelação de Deus sobre o grande dia e sobre Jesus Cristo. Eles poderiam reconhecer em Jesus o Salvador, o Filho de Davi, o Messias. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que de fato Jesus veio para os que eram seus, mas também diz esse versículo, os seus não o receberam, se mostraram cegos e ainda tinham a pretensão de guiar outros cegos. E então, e agora vamos para o texto em específico que lemos, Jesus vai a um território gentílico, capítulo 15, versículo 21. E lá em Marcos, o texto correlato, capítulo 7, versículo 24, temos uma informação que Jesus foi a esse território e queria permanecer oculto. Adentrou a uma casa e queria, quem sabe, descansar um pouco. Mas foi impossível para Jesus, que já havia feito tantos milagres, tantos sinais e tantos prodígios, permanecer oculto naquela casa. Ele foi descoberto por uma mulher estrangeira. E notem, a Bíblia faz questão de destacar o estrangeirismo dessa mulher. Acompanhem os irmãos comigo. Em Marcos, capítulo 7, versículo 26, se afirma que ela era uma mulher de origem grega, era uma mulher grega de origem cirofenícia. Capítulo 7, versículo 26 de Marcos. Em Mateus, capítulo 15, versículo 22, afirma-se que ela era uma mulher cananeia. Todas estas designações apontam para o seu estrangeirismo. Jesus não estava mais entre os judeus, não estava mais entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não estava mais entre os escribas e fariseus. Jesus estava num território gentílico e estava diante de uma mulher estrangeira. Mas curiosamente, meus queridos, esta mulher grega, cirofenícia, cananeia, conhecia melhor a Jesus que os escribas e fariseus, que os judeus, que as ovelhas perdidas da casa de Israel. Notem comigo, meus amados, que ela chama a Jesus Cristo de Senhor. E esse chamamento não era só um chamamento de respeito. Esse chamamento era um chamamento que considerava
a soberania e o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Era um chamamento que via em Jesus Cristo quem Ele realmente era. Era um chamamento que, por si só, adorava a Jesus. Marcos nos informa, capítulo 7, versículo 25, que ela se prostrou aos pés de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 15, versículo 25, temos a informação de que ela o adorou. Ainda em Mateus temos a informação de que ela o chamou de filho de Davi. E por fim, que ela reconheceu em Cristo o poder para salvar o seu povo. Meus queridos, nesse primeiro ponto, eu quero destacar algumas coisas que merecem a nossa reflexão. A primeira delas é: ser religioso não garante o conhecimento salvador de Jesus Cristo. Notem que os escribas e fariseus sabiam muito sobre Jesus. Os escribas e fariseus eram religiosos, a nata religiosa daquela época. Mas, ao verem Jesus, não o buscam como Salvador e Senhor de suas vidas. Senão começam a questionar e indagar em seu apego às tradições, às atitudes de Jesus Cristo e aos seus apóstolos. Portanto, ser religioso meramente porque religiosos eram os nossos pais, estar na igreja porque simplesmente estavam na igreja os nossos pais, não garante salvação. Para que eu e você sejamos salvos, é preciso que conheçamos verdadeiramente a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. O segundo ponto que devemos refletir neste primeiro item: o conhecimento histórico de Cristo não transforma. Conhecimento histórico de Cristo não transforma. Eu tinha um professor de faculdade que dizia com todas as letras: Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para salvar o homem. Mas ele nunca experimentou esta salvação. Conhecimento histórico de Cristo, por mais abrangente, pleno, completo que seja, ele não traz salvação ao meu coração e ao seu coração. Uma terceira reflexão neste primeiro ponto: o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Considera em primeiro lugar quem Ele é. Veja que aquela mulher, antes de expressar o que queria de Jesus, já sabia quem era Jesus, já considerava quem era Jesus, porque ela se aproxima de Jesus e o chama Senhor, na plenitude e na profundidade e na complexidade desse termo. E ela diz: Senhor, filho de Davi, ungido de Deus, o Salvador do seu povo, tem misericórdia de mim. Quando conhecemos verdadeiramente a Jesus, primeiramente sabemos quem Ele é, para depois buscar o que Ele faz. Primeiro ponto, meus amados, é preciso que, para que sejamos salvos, para que tenhamos vida eterna, para que estejamos um dia no céu, para que vivamos para sempre com o Senhor, conhecê-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Conheça a Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor. Mas, em segundo lugar, clame humildemente pela compaixão de Cristo. Um território ciro-fenício, uma mulher cananeia de origem grega, Ciro-fenícia, conforme diz Marcos, descobre onde Jesus estava. Mesmo Jesus querendo se ocultar, descansar, ela descobre onde Jesus estava. E Jesus sai da casa então onde estava e começa a andar. E esta mulher começa a perseguir Jesus, andar após Jesus. E essa mulher clama insistentemente: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Não sabemos quantas vezes ela clamou.
Mas o texto deixa claro que ela foi persistentemente, insistentemente atrás de Jesus e dos discípulos, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E tanto é assim que os apóstolos, em determinado momento, eles ficaram indignados com aquela importunação. Os apóstolos, em determinado momento, disseram a Jesus: olha, despede essa mulher, porque ela está clamando atrás de nós há bastante tempo. E eu pergunto, amados, se você clamasse a Jesus e ouvisse de Jesus apenas o silêncio como resposta, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Talvez a minha atitude e a sua atitude seria de desistir, já que ele não me ouve, já que ele é insensível ao meu clamor, já que ele anda como se não estivesse me ouvindo. Eu estou pedindo a pessoa errada, porque eu não vim em busca do silêncio, eu vim em busca de uma palavra. E Jesus continuava em silêncio, mas aquela mulher continuava clamando. Os apóstolos disseram: Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vejam capítulo 15, versículo 23. Não há nenhuma indicação que os apóstolos quisessem que Jesus curasse aquela mulher e então a despedisse. Talvez ainda presos à sua concepção de que Jesus veio tão somente para os judeus e que esses judeus estavam se escandalizando de Jesus, eles quisessem orientar a Jesus de tal forma que o seu ministério fosse mais agradável à liderança e à nata religiosa de Israel. Talvez eles pensassem que ela, sendo uma mulher grega, de origem cirofenícia, cananeia, não merecesse esse milagre. Talvez olhando para essa mulher dissesse: Senhor, apenas despeça, porque já está enchendo a paciência. Já está enchendo a paciência. E Jesus diz algo que parece fortalecer o pensamento dele. Quando os apóstolos dizem isso, Jesus afirma: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja o capítulo 15, versículo 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E talvez os apóstolos então pensassem: está vendo? Embora muitos tenham se escandalizado do discurso de Jesus dentre os judeus, quem sabe outros judeus vão crer. Quem sabe outros judeus vão encontrar a redenção que há em Cristo. Mas os gentios não. Os estrangeiros não. E talvez essa convicção se fortaleceu quando ele ouviu aquela mulher e atendeu aquela mulher. Porque no momento que Jesus parou, olhou para aquela mulher e perguntou o que ela queria, ela disse: Jesus, socorre-me. Jesus, socorre-me. Então ele diz algo impensável, imponderável. Observe o que ele disse à mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, versículo 26. Se o silêncio de Jesus era perturbador, as suas palavras foram avassaladoras. E eu pergunto de novo aos irmãos e àqueles que nos ouvem: qual seria a sua reação se depois de ter seguido a Jesus, cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de angústia e procurando em Jesus a solução para o seu problema, os irmãos ouvissem palavras tão duras como estas? Qual seria a sua reação? Primeiro diante do silêncio de Jesus e depois diante de palavras tão avassaladoras e duras como estas? O abandonariam? Se afastariam deles cheios de decepção? Se aprofundariam em mágoas e ressentimentos? E virariam as costas para Jesus dizendo: jamais eu me aproximarei de alguém tão preconceituoso como este? Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes? Mas esta mulher humilha-se na presença do Senhor. Ela clama insistentemente, humildemente, pela compaixão do Senhor. Note as suas palavras: sim, Senhor,
porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, versículo 27. Ela não voltaria para casa vazia. Uma migalha apenas seria para ela suficiente. Ela não voltaria para casa vazia. Vamos refletir sobre algumas verdades desse segundo ponto. Não merecemos nada da parte de Cristo, meus amados. Nem mereciam os escribas e fariseus que estavam julgando a Cristo e discutindo com ele sobre a tradição. Não mereciam os apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Não merecia esta mulher sírio-fenícia. Eu e vocês não merecemos. Nós não merecemos nada de Jesus Cristo. Somos miseráveis pecadores. O que Ele nos dá, o que Ele se dispõe a nos oferecer é graça. É puramente graça. É compaixão, é puramente compaixão, é misericórdia, é puramente misericórdia. E se nós, amados, queremos perceber o agir de Deus na nossa vida, a intervenção dele na nossa história, precisamos clamar humildemente, insistentemente, pela compaixão de Cristo. Ainda que ele pareça estar em silêncio, ainda que ele pareça não querer nos responder, precisamos clamar humildemente pela compaixão e misericórdia de Cristo. Precisamos, em segundo lugar, ter consciência da nossa miséria. Observe que esta mulher sírio-fenícia tinha consciência da sua miséria, porque ela vivia uma situação de desespero em sua casa. Sua filha estava terrivelmente endemoniada. Não nos é dito quais as consequências desta possessão demoníaca na vida daquela menina, mas certamente as consequências eram terríveis. Essa mulher tinha consciência da sua necessidade, mas eu pergunto, tinha consciência da sua necessidade os escribas e fariseus, que também tiveram a oportunidade de estar com Cristo? Será que os apóstolos tinham consciência nesse momento de quem era Jesus? Será que eu e vocês temos a consciência de quem é Jesus e de qual é a nossa real necessidade? E um terceiro ponto que eu quero destacar para a reflexão neste segundo item: uma migalha. Preste atenção. Uma migalha que Cristo tem para nos oferecer é melhor do que toda a abundância de todos os mais ricos banquetes. Uma migalha que Ele tenha para nos oferecer é melhor do que tudo nessa vida. Terceiro ponto, meus amados: creia que Jesus Cristo pode mudar a sua história. Creia que Jesus Cristo pode mudar a sua história. Qual a diferença entre os escribas e fariseus citados no início deste capítulo para com esta mulher citada nos versículos 21 a 28? Qual é a diferença? Note que havia muita diferença. Os primeiros procuraram a Jesus para discutir opiniões baseadas na sua tradição. A mulher buscou a Jesus para resolver um problema que a afligia grandemente. Os primeiros buscaram a Jesus para censurar o seu comportamento e o comportamento dos apóstolos. A mulher buscou a Jesus para o adorar como o filho de Davi, como o Senhor da sua vida e da sua história. Os primeiros, ao serem confrontados com a sua hipocrisia, ao se fundamentarem nas tradições e não na lei de Deus, se escandalizaram de Jesus Cristo. A mulher, ao ser confrontada com o fato de ser gentia e não ter direito à herança dos judeus, ela se humilha, dizendo que ela preferia migalhas a não receber nada. Os primeiros, embora se achasse na condição de guias, eram guias cegos, incapazes de discernir o caminho de Deus para a sua vida e para a vida daqueles a quem estavam conduzindo. Ao passo que a mulher encontrou a luz de Jesus Cristo para a sua vida. Os primeiros perderam a oportunidade de sua visitação,
que poderia dar-lhes um conhecimento salvador, transformador de Jesus, o Senhor, o Filho de Davi, o ungido de Deus. Ao passo que esta mulher insistiu até receber a bênção que tanto procurava. Os primeiros não depositaram sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Messias, e sendo assim, perderam a oportunidade de salvação. Esta mulher foi elogiada pela sua fé. Disse-lhe o Senhor: ó mulher, grande é a tua fé. Com quem nós nos assemelhamos destes dois grupos de pessoas? É importante nos autoavaliarmos, considerarmos o nosso coração. Com quem nós nos assemelhamos? Aqueles que duvidam de Jesus ou com aqueles que o adoram e aos seus pés colocam suas vidas e suas súplicas e tudo quanto preciso? Eu quero que vocês, queridos, aqueles que são pais e mesmo aqueles que são filhos, imaginem por alguns instantes a angústia daquela mulher. Imagine, queridos. Dia a dia, ela observava sua filha terrivelmente endemoniada. Notava que ela demonstrava um comportamento diferente daquele que era o seu comportamento natural. Observava atitudes que não eram atitudes dela e da sua natureza. Via os demônios escravizando cada vez mais e desumanizando a sua filha, reduzindo-o a um simulacro de ser humano. Dia a dia ela observava uma vida sem vida, uma alma que parecia estar vazia, olhos que não brilhavam. Dia a dia ela observava a sua filha enfrentando a maior de todas as misérias, ser habitada por um espírito maligno. Por isso aquela mulher seguia Jesus. Por isso aquela mulher não desistiu de seguir a Jesus. Por isso aquela mulher clamava a Jesus: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outra ocasião: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Agora notem, Jesus com uma palavra mudou a sua história. Com uma palavra, Jesus mudou a sua história. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ao chegar em casa, ela tinha a filha de volta. E aquela primeira noite foi a noite mais prazerosa e mais feliz de muitas noites insônias. A sua filha estava liberta. Eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, aos queridos ouvintes: qual é a sua necessidade? O que te angustia? O que tem roubado de você o sentido da vida? É possível que você não esteja passando pela mesma experiência daquela mulher e daquela filha. Mas nos diz a palavra, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, e é muito sério o que Paulo diz aos Efésios: você está vivendo, observem, no curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então não existe, queridos, mais que duas situações: ou você é salvo em Jesus Cristo, ou embora você não esteja possesso, você está seguindo no curso desse mundo, você está vivendo sob o domínio do príncipe que atua nos filhos da desobediência, você está sob a influência do príncipe das potestades do ar, você está vivendo sob a ação do inimigo. Não existem mais possibilidades senão essas duas. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua angústia? O que tem roubado o sentido da vida?
seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua experiência de vida, ou a experiência de vida da sua casa, a experiência de vida dos seus filhos, creia que Jesus pode mudar a sua história. Creia que Jesus pode mudar a sua história. Creia que com uma palavra, o Senhor pode mudar a sua história. Quero finalizar convidando a pensar em 3 lições desse terceiro ponto. Analise a sua vida. Com quem você se assemelha? Com os escribas e fariseus, que apesar de terem a graciosa oportunidade de conhecer a Jesus como Salvador e Senhor, a desprezaram? Ou você se assemelha com essa mulher que conheceu a Jesus como o Salvador, como o Senhor, que clamou pela misericórdia de Jesus, que colocou em Jesus a fé suficiente de que Ele mudaria a sua história? Com quem você se assemelha? Com os fariseus, que apesar de terem um banquete à sua disposição, desprezaram esse banquete? Ou com aquela mulher que das migalhas que recebeu, conheceu o milagre de Deus e a salvação em Cristo? Segundo ponto: se você ainda não conhece a Jesus, ou se mesmo conhecendo a Jesus, enfrenta contextos tão angustiosos quanto daquela mulher, aflições tão profundas quanto daquela mulher, sofrimento tão intenso quanto daquela mulher, eu quero lhe perguntar: você clamou de todo o seu coração e humildemente: Senhor, socorre-me, Senhor, tenha compaixão de mim? Clame insistentemente ao Senhor. E por fim, você acredita que o Senhor pode mudar a sua história? Com uma palavra, Ele pode mudar toda a sua história. Conheça Jesus como Salvador e Senhor. Conheça. Clame humildemente pela compaixão de Cristo, pela misericórdia de Cristo, pela graça de Cristo. E por fim, creia que Jesus Cristo pode mudar a sua história. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.